prazer trazer esse tema para vocês, compartilhar com vocês, que eu acho que isso é o mais gostoso de tudo, que é esse estar junto, que é esse pensar junto, que são essas provocações e essas reflexões que a gente traz aqui. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre mandala e vai trazer uma perspectiva um pouco diferente do que as pessoas, né, entendem ela no uso comum. Então a gente vai tentar trazer essa proposta de uma forma a assimilar a ideia de mandala como a ideia de um movimento psíquico muito, muito antigo, que existe desde que o homem começou a expressar artisticamente aquilo que se passava dentro do seu mundo interior. Então eu coloquei assim como tema, né, da proposta de hoje, mandala, estruturação psíquica e encontro com o self, ok? Então eu trago aqui para vocês uma frase do Jung que diz assim: o centro e sua circunferência representam a totalidade do ser anímico, o si mesmo. O si mesmo é, por definição, o centro e a circunferência dos sistemas conscientes e inconscientes. Então não é à toa que esse símbolo circular chama tanto a nossa atenção. Não é à toa que a gente usa uma mandala para representar a nossa logo. Não é por acaso que a gente percebe que os símbolos circulares são usados até mesmo como signos, ou seja, como símbolo é conhecido normalmente no meio do marketing para designar a imagem de alguma empresa. Então a gente tem uma intimidade com essa geometria que às vezes a gente não se dá conta, mas ela é muito agradável de se ver, é muito agradável de se sentir, muito escolhida em muitos casos. Vamos lá? Olha só, vamos pensar na origem da palavra mandala. Ela vem do sânscrito e significa círculo sagrado, onde manda significa essência e esse lá aí do final significa conteúdo. Então a gente pode entender isso como círculo continente da essência, ou seja, aquilo que guarda, que contém. O psicanalista, né, Bion, ele gosta muito de usar esse termo continente contido, continente conteúdo, para falar muitas vezes da função que o terapeuta, o analista tem ali. Então o paciente chega com alguns conteúdos, alguns elementos, ele chega com os seus conflitos, o seu caos, e aí o terapeuta vem e faz uma função de conter. E aí está muito parecido com aquilo que a gente viu lá na palestra da Francine sobre o Ouroboros. Essa ideia de conter, de envolver, de dar esse suporte. E aí eu trouxe uma pintura aqui para vocês verem do período neolítico, que é uma das mais antigas representações mandálicas. Então vocês estão vendo aí o círculo representando o sol. Existem várias pinturas rupestres que vão retratar o círculo, a espiral, porque era algo que eles representavam o sol, ou danças circulares. Então era uma coisa muito bonita de ser representada, porque fazia parte ali do dia a dia deles. Então essa daqui, eles nunca têm uma data certinha, né? Eles fazem o teste do carbono, fazem todo o experimento para tentar saber qual é a idade exata, mas exatidão mesmo impossível de se ter. Então a gente vai pensar aí entre 5.000 anos a 10.000 anos dessa pintura. Então vamos ver onde que a gente encontra a mandala facilmente? Olha só, a gente vai pensar nas mandalas naturais, que são os elementos da natureza e presentes no cosmos. Então olha lá a conchinha, né? A gente vê a concha toda espiralada, toda envolvida nesse movimento circular. Aí a gente vai pensar nas formações de corais, nos desenhos que as escamas dos peixes muitas vezes constroem. Fica aquela coisa bonita, aqueles redondinhos, e a gente fala, poxa, que coisa mais maravilhosa da natureza. Na flora, a gente tem aí a imagem de um crisântemo, a gente vai pensar no tradicional lótus, a gente vai pensar na rosa
quando ela começa a espalhar, abrir as suas pétalas, a gente vai pensar no movimento espiralado de um copo de leite, o lírio que abre também as suas pétalas, olha que bonito. E a gente encontra isso também quando a gente vai para a alimentação, as frutinhas, né? O kiwi, a laranja, o limão, a tangerina, a alface, o repolho, a alcachofra, todos nesse movimento. Vamos ver mais? Olha lá a teia da aranha. Então, às vezes, ela é ou produzida, mandala, ou mandala, aí fica a critério de como vocês quiserem pronunciar, ou ela pode estar presente no corpo do animal. Por exemplo, as cobras, elas têm aqueles desenhos circulares, muito bem definidos, não é? E a gente consegue ver isso perfeitamente. Se a gente pensar no cosmos, nas galáxias, nos buracos negros, sim, vai estar disponível para você. Corpo humano, gente, a mão, né? A gente olha para o dedo lá, as impressões digitais todas nesse movimento circular, espiralado. Orelha, umbigo, os olhos. Até quando a gente olha na cabecinha do bebezinho, assim, que o cabelinho está começando a nascer, né? Dá para ver certinho, né? A gente ainda brinca, o redemoinho, assim, do cabelo. Também tem esse movimento. A célula, sim, Alice, dá para ter muitos exemplos. E aí, mais alguns aqui para a gente fechar esses exemplos, e aí depois eu tenho certeza que a imaginação de vocês vai longe, vai fazer essas conexões. A gente vai ter, por exemplo, a rosa dos ventos. Então, nos instrumentos de localização em tempo e espaço, a gente vai encontrar bússola, a gente vai pensar no relógio, tudo aquilo que nos situa em um tempo e espaço, como nós o concebemos. E toda vez que a gente pensar em mandala, a gente também vai pensar em uma paternidade. Então a gente vai lembrar da cruz, seja qual for o formato dela, ela também é uma divisão que remete a mandala. Acho que tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Se puder desligar, eu agradeço. A gente vai pensar no labirinto. Ele pode ser quadrado ou ele pode ser redondo. E nas representações artísticas, tanto as mandalas produzidas com o título mesmo de mandala, quanto a gente pensar, por exemplo, em uroboros, símbolo alquímico. Se a gente pensar no homem vitruviano de Leonardo da Vinci, é uma mandala. Então, qual é o uso da mandala pelo mundo? Ela serve para meditação, para conduzir aquela pessoa que vai meditar a um estado de contemplação, a um estado de separação do mundo exterior para o mundo interior, para um nível espiritual. Ela vai ser usada para decoração. Quem não gosta, né, de ver aquelas imagens bonitas de mandala, às vezes aquelas mandalas que são em corte a laser, que ficam tão perfeitas. Ela é usada na terapêutica e ela é usada também nos sistemas rituais. Então, quando a gente pensa na imagem daquela bruxa que vai fazer o círculo protetor, para ela permanecer dentro e nada de fora tirar a sua atenção ou lhe fazer algum mal enquanto ela constrói ali o seu feitiço, a sua magia, também é uma forma ritualística de usar a mandala. E a gente percebe que a mandala tem uma tendência à quaternidade. E aí, mais para frente, a gente vai entender um pouco melhor por quê. Mas vocês vão perceber que uma mandala, quando ela é bem elaborada, quando ela é bem sentida, ou seja, aquilo foi feito de uma forma muito anímica, com muita alma, a gente vai encontrar o 4 e seus múltiplos. Olha aí uma mandala que serve para meditação, a mandala lamaísta, ou seja, uma mandala de uma das vertentes ali do budismo tibetano. Então, qual é a função dessa mandala? Preparar a pessoa para ela não distrair e ela entrar nesse movimento espiritual. Então, ela começa olhando tudo aquilo que constitui essa mandala. Vocês podem perceber que tem uma quadratura, que a gente vai chamar de temenos ou têmenos, que é o lugar sagrado. Então, o objetivo é que essa pessoa observe todas essas imagens até ela conseguir se conectar lá com aquela flor que está bem no centro. Então, ela esquece de tudo que está fora,
para olhar para dentro. E aí eu trouxe uma frase, né, que o Joseph Campbell vai falar numa entrevista que ele tem ali com o Bill Moyers, que está naquele vídeo, né, que no YouTube a gente encontra facilmente, que é O Poder do Mito, e também tem o livro, e ele fala assim, né, para o Bill Moyers: o mundo todo é um círculo. Todas as imagens circulares refletem a psique, de modo que é uma relação entre essa forma geométrica e a real estruturação de nossas funções espirituais. E aí eu trouxe aqui, né, o círculo do zodíaco para a gente ver como isso é algo muito antigo. Então, por mais que tenha tido assim um boom daquelas mandalas que a gente comprava o livrinho para colorir, né, eu lembro que uma prima minha comprou para minha avó, né, 80 e poucos anos na época ela estava, e aí ela comprou o livrinho de mandala para minha avó pintar, para minha avó se distrair, para minha avó ter com que ocupar a cabeça. A gente usa muito esse termo, né, às vezes para falar com uma pessoa que tem mais idade, não, ela precisa ter alguma coisa para ocupar a cabeça, para não ficar se preocupando. E aí minha avó pintava e ficava bonita, era agradável de se ver. Então a gente tem essa comunhão, ou seja, tem algo em comum com essa imagem. E aí eu trouxe para vocês verem, eu vou tentar ampliar um pouquinho aqui, algumas mandalas que estão no livro vermelho produzidas por Jung. Olha que interessante. Então a gente tem nessa primeira imagem aqui, ampliou um pouquinho para vocês, e deem ok se vocês estão conseguindo ver um pouquinho mais ampliado. Ok, obrigada, Nana. Então, o que que a gente tem no centro dessa imagem que ele construiu? A gente tem uma luz, ou seja, como se fosse o núcleo iluminado do ser. Depois tem aí em volta algumas, vamos pensar assim, algum movimento germinal, ou seja, alguma coisa vai acontecer, está se movimentando e vai vir à vida. Aí nesse outro círculo, que tem vários círculozinhos com 4 cores, ele usa cores primordiais, o preto, o branco, o vermelho, esse tom mais amarronzado. Depois, ele faz uma construção de movimentos para dentro e para fora, e nos 4 cantos ele faz esferas, constrói um quaterno aí de esferas para figuras da ânima e do ânimos. E nessa segunda imagem, o que que ele constrói? Olha só, é muito parecido com algumas mandalas ptolomaicas, algumas construções sobre a vida, né, para designar o processo vital, todo o movimento do cosmos. E aí a gente tem aí, lá, se a gente pensar aqui, ó, tem um ovinho com um ser dentro, ou seja, o ovo que contém a alma do mundo. Aí, aqui embaixo, olha só, tem a árvore que ele chama de vita, ou seja, uma semente que brota e dela nasce uma árvore representando totalmente o movimento de desenvolvimento da psique. Aí de um lado tem um ser demoníaco e do outro lado uma larva, que vai simbolizar aí a transformação. E aí, se vocês perceberem bem, depois, na hora que vocês tiverem esse material em mãos, ou se vocês tiverem o livro vermelho e puderem consultar essa figura, ela vai se repetindo, sempre espelhada. Então, se antes de um lado, ó, por exemplo, aqui ó, é uma serpente que está se enroscando em um falo, vocês vão percebendo que agora essa serpente vai inverter numa outra roda, num outro giro dessa mandala, ela vai estar do outro lado. Então, fala desse fluxo que existe dentro da nossa psique, para dentro, para fora. Uma hora a gente está de um lado do polo, outra hora a gente está tendendo mais para o outro polo. Então, ele quis representar isso, esse movimento da vida, esse movimento da alma. E aí, lá no Segredo da Flor de Ouro, que a gente já viu quando a gente estava estudando, né, o livro da Bárbara Hanna,
que ele já vinha estudando o simbolismo da mandala ou do mandala, mas ele tinha essa dificuldade de pautar em algum tipo de material produzido já humanamente, algo que desse pauta para ele afirmar isso que ele estava pensando. E aí, quando o Richard William traz para ele o texto taoísta da Flor de Ouro, ele encontra tudo aquilo que ele ansiava. E aí ele consegue, depois de 20 anos, estudando, falar sobre o símbolo mandálico. E aí ele fala assim nesse livro: o símbolo mandálico não é apenas expressão, mas também atuação. Ele atua sobre seu próprio autor. Por isso que é muito bonito a gente ver as mandalas já construídas, mas se a gente pensar em uma proposta terapêutica, em uma proposta de expressão psíquica, a mandala precisa ser construída pelo seu autor. Porque assim como ele está expressando ali o que ele sente, essa mandala vai ter um efeito estruturante sobre ele. Essa mandala vai se comunicar com ele diretamente. E aí eu trouxe a mandala de um dos pacientes, né, da Nise da Silveira, que vinha já trabalhando nessa arte-terapia com seus pacientes, mas até que ela teve encontro com o Jung, Jung começou a falar para ela do universo arquetípico, do universo mitológico, ela não conseguia entender muito bem qual era o propósito do próprio trabalho e nem o que aquelas imagens estavam tentando comunicar. E aí, a partir desse encontro com Jung, desse aconselhamento, vamos dizer assim, dele, para ela começar a estudar os mitos, ela conseguiu entender qual era o movimento dos seus pacientes. E aí, naquele livro dela, Imagens, né, do Inconsciente, que tem lá 271 ilustrações, e ela vai conversando com a gente, ela vai mostrando as obras, e aí tem uma frase da Nise que é assim: a criatividade é um catalisador por excelência das aproximações de opostos. Então, quando eu estou trabalhando com a minha mandala, quando eu estou colocando ali a minha alma, quando eu estou dentro do círculo sagrado, que não vai permitir que nada mais me tire atenção, que vai me trazer para um lugar seguro de expressão e de entrar em contato com aquilo que eu sou por inteiro, eu me sinto como alguém que cria, eu me sinto como alguém que tem a capacidade de criar. E isso é muito bonito, porque é isso que permite que você lide com todas as ambiguidades da vida. Enquanto você se sente despotencializado, incapaz, não há senso de criação. Somente quando você percebe que a vida tem as dores e as delícias, é que você pode criar. Então, quando a gente leva essa proposta para o ambiente terapêutico, primeiro, não é com todo paciente que a gente trabalha com mandala. Ou se a gente estiver no grupo e trabalhar com mandala, em algum momento a gente não pode repetir esse movimento tão próximo, é uma aplicação muito próxima da outra, porque ele mexe com muitas coisas dentro de nós. É um fluxo muito grande de conteúdos e elementos psíquicos. Então, assim, a gente tem que sentir se o paciente está muito estagnado, se o paciente está precisando de um contato com o seu arquétipo da criança interior, da criança divina. Se o paciente tem andado muito ansioso, aí você pode propor uma tarefa de vamos desenhar a sua mandala. Então, Jung, por exemplo, ele faz uma crítica no seu livro Psicologia e Alquimia sobre esse fato de as pessoas acharem que ele fazia as pessoas, né, fazerem só ser uma mapa astral, treinar técnicas de yoga, desenhar mandala. E aí eles, assim, meio que se defende disso, né? E fala assim, não, vocês não estão analisando o meu trabalho corretamente. Vocês estão tendo um caráter muito duvidoso, né? Ele usa não exatamente essas palavras. Eu até tirei uma foto e coloquei lá no store do Instagram. Quando ele fica assim, realmente você percebe que ele fica muito irritado, das pessoas imaginarem que ele faz só isso.
O que na verdade ele faz é perceber qual é o movimento que aquele paciente precisa, então ele é levado pela intuição dele. Não tem que fazer todo mundo desenhar mandala. Não tem. Só se você perceber que aquilo vai ser interessante para uma aproximação do self com aquele paciente, cliente, como a gente quiser chamar aí. Tá? Isso tanto em grupo quanto com a pessoa de forma individual. Mas vamos lá, então é pertinente que você trabalhe com a mandala com esse paciente. Então, quais são as coisas que a gente vai observar? O comportamento dessa pessoa frente à proposta da mandala. E aí, ela se sentiu confortável? Ela não se sentiu confortável? O que ela está pensando sobre essa atividade? Como ela manipula os materiais que você entrega? Você entregou ali alguns materiais. Pode ser lápis de cor, pode ser guache, pode ser pedrinhas, pode ser miçangas, pode ser folhas de árvore, cascas de árvore. Você entregou ali para ela. E aí, como que ela reage a isso? Ela fica animada, ela fica dizendo a todo momento, ai, mas eu não sou artista, ai, mas eu não sei desenhar, ai, mas faz muito tempo que eu não desenho. Ai, você tem, às vezes, você tem aí uma régua? Você tem aí várias coisas, né? Então, você entregou ali um compasso para ela fazer a circunferência, aí é o suficiente para ela começar a montar a mandala dela. Se ela tiver muita necessidade de uma régua, de coisas que estruturem, isso significa que aquilo movimentou muitas coisas dentro dela e ela está num processo de desestruturação. Então, gentilmente, com muita sensibilidade, você vai a tranquilizando e falando, olha, não é nível artístico que a gente vai analisar aqui. A gente quer ver a sua forma de expressão, a gente vai analisar essa mandala junto depois, e aí a pessoa vai entrando num estado de maior tranquilidade. Ela está disposta ou não a fazer a mandala? Como ficam os olhos dela? Ela hesita para pegar o material? Ela hesita para escolher uma cor? Ela é muito decidida? A gente vai observar a qualidade do traço dela, e isso é muito parecido com o HTP, né? Ou palográfico. Então, a pessoa tem leveza para desenhar? Como é? Como são as formas? Ou ela tem muita força, ela vai assim, marcando até, né? Vai quase furando o papel. Os símbolos. Como que é? Essa pessoa, ela desenha, por exemplo, corpo humano, ela desenha animais, ela desenha estrela, ela desenha sol, ela desenha árvore. Porque a gente vai analisar esses símbolos de uma forma cultural e natural. Jung separa duas formas de símbolo. O cultural é aquele universal, é aquilo que fica em todas as culturas, passe o tempo que for, aquele símbolo tem aquela significação, aquela representação que atravessa o tempo. E tem o símbolo natural, que é aquele que a pessoa atribui. Ou seja, o sol, a gente sabe que é um símbolo da iluminação, muitas vezes é uma divindade. Então está falando de uma coisa muito elevada. Mas de repente essa pessoa vai trazer para você assim: o sol, para mim aqui, representa um dia que eu passei com meus avós há muito tempo atrás, era um dia muito ensolarado. Porém, nesse dia aconteceu alguma coisa e isso me remete a uma tristeza. Então, a gente faz esse apanhado, né? A gente não fecha nada, a gente deixa a pessoa falar, mas o que significa isso aqui para você? Porque a mandala é uma formação arquetípica. Então, ela é esse lugar sagrado que há tanto tempo a humanidade preza. Ela vai evocar essa proteção e esse si mesmo. A gente vai analisar cores, formas e números. A pessoa usa mais cores primárias, então isso pode representar que ela está dentro de um nível mais rudimentar, não no sentido negativo, mas no sentido de essencial. Sabe aquela frase do Mowgli, né? Que o Bagheera canta para ele? Necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais. Né? E aí a gente vai vendo se ela usa só aquelas cores. Essas cores, elas são mais luminosas ou elas são mais sombrias.
são mais obscuras, tem um uso excessivo de preto, tem um uso excessivo de vermelho, tem um uso excessivo de cores muito pastéis e suaves. Tudo isso vai indicar uma condição psíquica, né? Ela usa muitas formas geométricas no sentido de simetria. Então, ela faz muito quadrado, muito triângulo, muito círculo certinho dentro do próprio círculo. Isso vai dizer que ela está se sentindo desestruturada por dentro, e aí a sensação aliviadora de olhar para formas simétricas traz uma sensação de paz. Ou as formas são mais fluídas. Para onde? Você pode perguntar se a mandala está em movimento. Para onde que essa mandala se dirige? Tem vento, às vezes a pessoa desenha uma folhinha e ela fala que está vendo uma árvore, perdão, e ela fala que está ventando. Olha que interessante, tudo isso a gente vai observar. Então, depois que você faz o trabalho com a mandala, você pergunta para a pessoa, qual que é o nome da sua mandala? E a pessoa dá um nome para a mandala. E o que que isso aqui representa para você? O que que você entende disso que você desenhou? O que que você quer dizer com isso que você desenhou? Muito, Nicole, né? São os mesmos termos até, né? Tem a mesma base ali estrutural de inquérito, né? E aí você pergunta, como você se sentiu ao desenhar a mandala? A pessoa tem que falar o que que ela sente. E aí você pode analisar as funções psicológicas, você vai analisar, usar a psicologia das cores, a psicologia das formas. E aí você vai perceber que a pessoa, ela tem uma satisfação depois que ela vê a mandala dela pronta. E é uma novidade para ela esse fato de construir a mandala. Não pintar uma mandala já pronta. Se você está no ambiente terapêutico, a pessoa te entrega uma mandala para pintar, é de se pensar. E aí, quando a gente pensa na mandala para meditação, eles falam que quando você vai para o movimento da mandala, em espiral, você tem que se dirigir para a esquerda nos rituais. E a gente percebe que o movimento para a esquerda, ou seja, para quem olha para o relógio, né, o sentido anti-horário está levando lá para o inconsciente. Se a mandala estiver para a direita, sentido horário, ela está tendo uma expansão mental, ela está indo para a consciência, o movimento dela é para a consciência. Então, a espiral é um movimento que a gente tem de desenvolvimento da consciência. A gente está sempre passando pelo mesmo ponto, mas sempre sob uma nova perspectiva a gente consegue enxergar aquilo que nos aconteceu. Então Jung fala assim, o processo inconsciente como que se move em espiral em torno de um centro, do qual o paciente vai se aproximando lentamente. Então cada sessão, não tem ou cada mergulhão flash? Cada sessão do seu paciente, isso construindo mandala ou não, você percebe que ele vai se aproximando do núcleo, vai se aproximando. Então ele chega te contando sobre uma demanda, e aí depois de um tempo, aquilo é dissolvido, e aí ele está indo cada vez mais fundo em quem ele realmente é. Então a mandala, ela ajuda no processo de individuação, ela reflete o processo de individuação. Lembra daquela frase? Ela tem um efeito sobre o seu autor. Então, como que a gente pode pensar o processo de individuação? Não necessariamente nessa ordem, mas passando por esses processos. Então, a gente tem um acesso ao inconsciente. A pessoa vai desenhar e ela não está muito preocupada com o que vai sair na mandala, porque ela nunca fez aquela atividade. Ela vai expressar ali livremente o que ela está sentindo, seja se ela tiver com um estado, uma condição psíquica mais resignada, mais obstinada, mais estagnada, ou, nossa, está acontecendo um monte de coisa aqui. Aí aquela mandala que tem assim 1001 voltas, 1001 elementos, tudo isso está dentro dela. E, geralmente, quando que a gente percebe que a gente vai ter um acesso ao inconsciente? Como que essa pessoa chega no espaço terapêutico? Porque ela está com
se sentindo, né, nesse movimento muito retido. Ai, minha vida parece que está sempre do mesmo jeito, a gente ouve muito isso. Ai, eu sempre estou fazendo as mesmas coisas, estou sempre repetindo. Ai, eu estou cansada de ver da forma que eu estou vivendo. Ou com aquela falta de sentido que a Nana trouxe ontem para gente refletir. Então pode ser por um movimento de vazio, de tédio, ou de perceber que não está sendo potente o suficiente numa situação. Ela está fragmentada, ela está para cada grupo que ela faz parte, ela representa um papel e isso está cansando. Ela está cansada de ser a menina boazinha, está cansada de ser o funcionário do mês, sabe, essas coisas assim. Aí a gente vai começando a trabalhar o reconhecimento da sombra, né? Que a pessoa chega cheia de mecanismo de defesa, projetando tudo em todos, né? Então, assim, projetar a gente vai sempre, mas como diz o Eric Neumann, o problema não é projetar, o problema é o quanto você mantém essa projeção. Não tem como evitar de projetar, só vamos ver por quanto tempo isso aí está se estabelecendo. Então, a gente vai trabalhar com os conteúdos psíquicos que antes não eram aceitos, que eram renegados à sombra. E aí a gente começa a perceber que essas expressões e projeções agora a gente pode dar conta de dizer, ah, isso é meu. Eu falei porque eu queria machucar mesmo. Eu falei querendo ferir. Eu falei porque eu estava me sentindo muito magoada e eu queria que a pessoa sentisse o máximo possível do que eu estava sentindo. Aí já não é mais, ah, mas a pessoa que entendeu errado. Não, eu quis falar para machucar. Então vai tendo esse trabalho com a sombra. Vai tendo um trabalho de integração ânima-ânimos. O que a gente entende por isso? A união das energias psíquicas opostas, que é o mistério condiciones, o trabalho com as 4 funções, com os 4 elementos, com toda a quateralidade, com Edos e Logos, consciente, consciente, todo esse movimento das características da energia masculina e da feminina começam a ser integradas. Existe uma reconciliação entre essas energias opostas. Depois elas se separam novamente, porque cada vez a gente está dando um giro na espiral. Cada vez a gente faz uma mandala, cada vez a gente fecha um ciclo. E aí a gente tem um encontro com o self, porque a gente se permitiu todas essas interações, que é o ponto alto do nosso trabalho, que é a obra magnus, né, na alquimia, que é a quintessência. Ou seja, trabalhando os 4 elementos, eu chego na junção de todos, que é essa quintessência. E aí é mais uma etapa no meu desenvolvimento. Não parou aqui, a gente não vai se tornar o self, como a gente conversa, né? A gente não se torna o self, a gente aproxima mais o ego do self, deixa as barreiras menos rígidas, aceita mais aquilo que o self tem para nos orientar, nos direcionar, a gente consegue acolher com mais facilidade, acolher mais vezes, né? Porque o self está o tempo todo trabalhando com a gente. Então, é mais um giro na espiral, né? E aí, pessoal, aqui eu deixo para vocês algumas referências para vocês depois pesquisarem ainda mais, se aprofundarem no tema. Mas o que a gente tira é a mandala, ela é uma produção cultural dos seres humanos, muito arcaica, muito primitiva, e é por isso que a gente gosta tanto das imagens circulares, por isso que elas nos atraem, e é um símbolo da nossa totalidade, da nossa inteireza, tá bom? Então, vou encerrar aqui, né? E assim, gente, essa é uma visão panorâmica da panorâmica da panorâmica, né? Porque se a gente fica cada partezinha, né, e trabalhar essas partes, já é maravilhoso, né? Aí a gente vai embora no tempo.